Fala galera, beleza? Nando Costa aqui na área. Estamos chegando no vídeo 13 da nossa série Análise de Mixagem, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aqui para receber as notificações. No vídeo de hoje a gente tem bastante coisa interessante para falar. A gente vai falar sobre estética de mixagem, né? Ainda continuar esse papo todo que a gente já está abordando lá no quadro Mix Nando. Se você não está acompanhando, não deixe de acompanhar aí, dar os seus comentários lá. Mas a gente vai falar algumas coisas específicas, como que a gente analisa o espectro da música, não só de forma estática, né? Ou seja, não só pensando na equalização, mas pensando no espectro ao longo do tempo, né? Que a gente consegue trabalhar basicamente os shapes mesmo. E quando eu falo trabalhar os shapes, né, manipular isso, eu mostro lá naquele meu vídeo onde eu explico como entender o mindset, né, para trabalhar com compressão, uma forma que eu desenvolvi ao longo dos anos para tentar enxergar uma outra maneira mesmo, uma maneira um pouco mais simples de entender o compressor, né? Daí eu falo todo aquele lance lá de entender o ataque e o release como manipulação do shape do som, né? E na verdade essa manipulação basicamente é como se a gente estivesse trabalhando a equalização ao longo do tempo, né? Ou seja, é como se fosse o espectro ao longo do tempo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, fazer análise também da mixagem que a gente vai abordar, e eu vou falar também sobre compressão multibanda e como que a gente integra essas ideias, né, da forma como eu enxergo os parâmetros de ataque e release no compressor dentro do compressor multibanda, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês aí, porque quando a gente trabalha com compressão multibanda é sempre um pouco mais complicado, que você tem muitos parâmetros, mas se você entender essa forma de raciocínio, você pode derivar isso para compressores multibanda, que são ferramentas muito importantes. Tem várias situações que são ferramentas que a gente dá até prioridade a utilizar, né? Tem uma sonoridade até mais transparente, você consegue controlar de forma separada lá os graves, os médios, os agudos, né? Tem várias situações que eu uso a compressão multibanda, mas é uma ferramenta um tanto quanto cruel, porque pode ser muito fácil errar com ela, né? Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Espero que vocês curtam. Vamos lá? Essa música que a gente vai abordar hoje aqui no vídeo é do nosso amigo do canal Emanuel, o Emano, né? É uma música bem legal, ela é bem pra cima, tem uma vibe bem dançante e tal, é cheio de elementos. A gente vai falar mais sobre o lance do arranjo, como o arranjo se comportou com a mixagem e tal, né? E depois eu vou falar um pouquinho também desse lance que eu comentei, da compressão multibanda, como que a gente pode trabalhar, a gente vai discutir algumas coisas estéticas também, tá? Mas pra gente dar o start aí, começar a falar sobre as questões técnicas, estéticas da mixagem, vamos dar uma ouvidinha na mixagem que ele me mandou, tá? Então eu vou tocar aqui a mixagem crua primeiro e a gente vai discutir a partir daí, vamos lá. É bem legal, dá pra gente já ter uma ideia um pouco mais concreta de como que foi a produção, como que ele fez essa mixagem. De uma forma geral, o que que acontece? Essa música, ela segue um pouco essa linha de várias músicas que hoje em dia a gente ouve, né, em termos de instrumentação, são músicas muito cheias, né? Você pega lá as coisas do Bruno Mars mesmo, que tem um lance mais dançante e tal, e tem bastante elemento.
Tem vários artistas que estão aproveitando e utilizando essa sonoridade mesmo, né? Então vocês podem observar aí que na mix do Emanuel a gente pode ouvir vários elementos, né? Além de ter todo esse lance do groove levando a música, bumbo, caixa, a gente tem as palmas, né, levando a música também, só que a gente tem muitos elementos ali. A gente tem muitas coisas, na verdade, com função percussiva, por mais que não sejam instrumentos de percussão, mas tem a função percussiva. Por exemplo, a gente tem violões, né? A gente tem guitarra também, a gente tem um som de piano ali, ou seja, tem muita coisa muito dinâmica. E o que acontece? Quando a gente tem uma mix como essa, né? Na verdade não uma mix, quando a gente tem um arranjo como esse, a gente tem que conseguir trabalhar e fazer a dispersão das coisas, né? Não só em termos do pan mesmo, do estéreo, esquerda e direita, né? Não só em termos de frequências, né? Graves e agudos e tal, e não só em termos de efeitos, né? Jogar o som mais para trás ou mais para frente, mas a gente tem que pensar isso tudo em relação ao tempo também, tá? O que está acontecendo aqui nessa música é o seguinte: não tem nenhum problema drástico assim em termos de tem uma sujeira no baixo ali, tem uma ressonância de grave no piano, não é esse tipo de questão não. A gente tem aqui uma questão que a gente pode endereçar de uma forma estética, porque o que acontece? Essa música, em termos de arranjo, ela está bem congestionada. A própria criação, a concepção do arranjo está um pouco congestionada, né? Então, quando a gente tem músicas desse tipo, até recomendo vocês depois dar uma ouvidinha aí em alguns trabalhos do Bruno Mars, né? Artistas pop que tem essa onda mais dançante, né? Que tem várias mixes, né? Vários arranjos que são realmente bem cheios e tal, mas prestem atenção como que a gente faz essa dispersão dos elementos, não só a dispersão dos elementos, né, mas a forma como os elementos são arranjados para eles funcionarem sem congestionar demais, né? Porque, na verdade, nesse ponto a gente tem uma soma de dois fatores. É o fator da produção mesmo, a forma como o arranjo é encaixado e como a mix representa aquele arranjo. Então é uma soma das duas forças lá. Nesse caso aqui, o arranjo funcionaria perfeitamente, porque eu já vi várias músicas que têm esse mesmo tipo de arranjo e tal. O lance é que a mix ficou um pouco congestionada. E aí como é que a gente ajustaria um pouco melhor essa mix, né? Se a gente parar para prestar atenção de uma forma mais técnica, o que está acontecendo na mix? A mix está levemente espetada, tá? E quando eu falo espetada, o que quer dizer isso, né? A gente tem alguns elementos aí que trazem muito brilho, que trazem a sensação de percussão, né? A gente tem essa palma, né? Tem o som da caixa e a gente tem também os violões, né? Então a mix ela fica levemente espetada. Não é a distribuição dos elementos, mas ela fica espetada em relação ao tempo. Significa que a música tem muito mais transiente, né, do que sustentação. Então, a gente está pensando aí num lance não só de equalização estática, né, não só equalização no espectro, mas a equalização em relação ao tempo. Porque se a música está, entre aspas, espetada, não significa que apenas ela está com mais brilho do que ela precisaria, né? Ela está com brilho, ela está com mais brilho em relação ao tempo. Então, se a gente conseguisse amaciar essa informação, né, conseguisse dilatar um pouco esse transiente em relação ao tempo, a música ficaria um pouco mais suave, né? E foi basicamente isso que eu fiz na masterização, né? Vamos dar uma ouvidinha, prestem bastante atenção nesse som brilhante que eu estou falando. Não é um som brilhante de forma estática, não é um som brilhante na equalização, mas é um som brilhante em termos de shape, tá? E quando a gente fala em termos de shape, né, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para trabalhar o shape, assim como eu falei, se vocês não assistiram ainda aquele vídeo que eu falo sobre o mindset de compressão, eu recomendo altamente, porque no mindset de compressão eu falo uma forma como eu explico mesmo, como a gente utiliza os parâmetros da compressão para a gente conseguir controlar mesmo a sonoridade, né? Então a gente manipula como os graves se comportam em relação ao tempo e como os brilhos se comportam em relação ao tempo, utilizando os parâmetros de ataque e release. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo porque eu vou abordar o lance da compressão multibanda, tá? Mas vamos dar uma ouvidinha mais uma vez na mixagem crua e eu vou começar a explicar o que eu fiz na masterização para dar uma controlada nisso, tá? Então presta atenção nesse lance dos brilhos em relação ao tempo. Identify
eu sinto aqui que é basicamente o som meio que dessa palma, né, com a caixa, né, esse som mais brilhante que tem toda hora que a caixa bate. Isso aí que puxa, na verdade é o elemento que tem mais transiente aí, né, e a música fica espetada, né, é como se ela ficasse... Se a gente estivesse observando a música, não só naquele lance bidimensional do espectro, né, a frequência em relação à amplitude, mas enxergando frequência e amplitude em relação ao tempo, né, como se a mixagem fosse só uma coisa linear, assim, fosse uma parede fininha, né. O nosso objetivo é deixar essa parede mais grossa, ou seja, a gente dá uma dilatada aí nos transientes, a gente deixar os transientes mais relaxados em relação ao tempo. Vou mostrar como é que eu fiz isso, né? Então, basicamente, foi essa percepção que eu tive da mixagem. E com essa percepção em mente, a gente começa a trabalhar na masterização, tá? Então, vou mostrar aqui alguns elementos que eu utilizei, né, que serviram para trabalhar isso aí. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, deixa eu abrir aqui o Ozone, foi basicamente fazer esse controle, né, dos brilhos, porque acaba que a gente tem que fazer esse controle aqui dos brilhos justamente por causa desse elemento aí das palmas e tal. Mesmo que não seja só, igual eu tô falando, esse equilíbrio estático, né, da equalização, mas em relação ao tempo, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse controle, tá? Então, olha só com a equalização que eu utilizei na Master, a gente chega no som mais ou menos assim, ó. A gente dá uma maciada na música, né? Tirando ali por volta de 9, 10K, a gente tira um pouco desse ardido das palmas. Olha só, sem equalização tá assim, ó. Vou colocar mais pra frente aqui. Com a equalização tá assim, ó. A gente já consegue dar essa maciada de forma estática na música, né? Eu tirei um pouquinho aqui por volta de 9, 10K, foi onde eu tirei a maior parte aqui, que é esse brilho, né? É uma soma, acaba que tem uma panderola ali também, somando, mas o principal problema é esse lance do clap mesmo, junto com a caixa ali, né? Tirei um pouquinho também por volta de 4K, 3K aqui, tira um pouco da ardênciazinha, né? Ou seja, o primeiro movimento que me leva a fazer essas modificações é justamente nas altas e média altas ali, mais nas altas no caso dessa música aqui. E algumas coisas que a gente faz a movimentação como consequência, e a gente mexe um pouquinho também nos médio graves aqui, tirei um pouquinho por volta ali entre 170 e 200 e poucos hertz, né? A gente tira um pouquinho desse roncado. Se a gente prestar atenção nos graves mesmo, olha só que interessante, a gente... Na mix original, a gente percebe mais a força do bumbo do que do baixo. Presta atenção bem nos graves, olha só. Eu controlando isso aqui, eu tiro um pouquinho do ronco também, do médio grave, porque eu senti a necessidade, depois de controlar esse lance dos brilhos, eu senti a necessidade de dar mais low end para a música, né? Mais chão, mais subgrave. Eu já vou mostrar como é que eu fiz isso, mas a gente limpando, a gente consegue dar uma clareada nesse médio grave, abre espaço para a gente poder trabalhar os graves melhor. E acaba que na masterização final eu consegui inverter um pouquinho a função, né? No caso da mix, o bumbo tá meio que chamando mais atenção do que o baixo. Na verdade, na masterização eu consegui inverter, o baixo ficou mais cheio. Já vou mostrar a masterização para vocês também, vocês vão sacar isso. Mas vamos dar mais uma ouvidinha só com a equalização aqui.
verdade, com essa movimentação aqui, a gente já percebe um pouco mais disso. É como se a gente estivesse tirando um pouquinho dessa energia aqui no bumbo, porque tem bastante bumbo presente nessa área aqui. Então, na hora que eu tiro, meio que dá uma equilibrada já na percepção, nessa relação entre o bumbo e o baixo mesmo, né? E aí teve um movimento a mais que eu fiz, que eu senti necessidade à medida que eu fui desenvolvendo a masterização, que eu utilizei um expander, né, um upward expander, que eu fiz a expansão para cima do áudio e só nos graves, tá? Então, eu fazendo esse movimento aqui, eu consigo novamente, depois de eu ter comprimido tudo, né, vou mostrar o que eu fiz na compressão ali, mas depois de eu ter comprimido e tal, eu consigo dilatar um pouquinho os graves novamente, né, porque eu consigo controlar a música como um todo e depois eu pego e dilato um pouquinho só os graves pra gente ter esse soprinho de grave de novo, né, pra gente voltar a ter low end na música. Então foi basicamente o que eu fiz, né. Vou mostrar aqui com essa expansão. Vou só ajustar aqui o threshold. Vamos dar uma vidinha sem o expander. Olha só a diferença que dá nos graves, tá? Presta atenção nos graves. Com o expander. Né, com esse movimento eu consigo fazer o grave dar uma dançada melhor ali, né? Ele ter mais pulsação mesmo, né? Vamos dar uma vidinha aqui no som sem nada. Novamente ele tava assim, ó. Com EQ e expansor. Consegue ver a taxa de expansão aqui, ele vai ficando verdinho, né? Então 1 dB, 2, olha só. Só que isso só acontece basicamente os momentos que o bumbo ataca ali, né? O bumbo e o grave aparecem. Ou seja, o bumbo toca, quando ele toca ali, a gente joga ainda mais aquele pico dele para cima, né? A gente dilata, então a gente cria mais dinâmica. A essência dessa expansão, a gente utilizar ela da forma upward, que é utilizar ela para cima, é basicamente essa, né? E aí depois disso aqui eu utilizei algumas outras ferramentas, eu utilizei uma compressão aqui, no caso dessa master eu fiz com o Manley Verimul, né? Eu queria uma compressão que utilizasse esse algoritmo de válvula mesmo, né? A forma como ele trabalha a leitura do sinal ali, como é que ele faz a compressão. É um compressor muito legal, esse aqui é da Universal Audio. Compressão super macia, ó. Vou desligar aqui, tá sem compressor agora, ó. Vou ligar, liguei. É uma compressão muito interessante, ela dá uma cola muito legal, é muito utilizado para masterização também, né? Tende a ter uma sonoridade mais suave mesmo, né? Porque é a forma como ele trabalha com a válvula ali e tal, bem legal. Depois eu utilizei uma equalização externa também do meu equalizador BAX da Dangerous, né? Acabou que eu até instalei aqui o demo dele aqui da versão de plugin da Universal Audio. Depois eu vou fazer um vídeo até comparando mesmo a sonoridade. Mas só para mostrar para vocês o que eu fiz, o movimento que eu fiz no hardware foi basicamente esse aqui. Eu dei um grauzinho por volta de 360 aqui,
né, só para dar uma encorpada, que a gente já fez aquele controle, aquela limpezinha ali do grave, mas no equalizador de coloração eu dei uma encorpada aqui e dei bastante brilho, porque a gente fez aquele controle todo de brilho e depois a gente utilizou uma compressão que é bem suave, ela amacia bastante o som, né, então acaba que esse equalizador ele vem aqui para dar uma compensada, né, para desenhar os brilhos novamente, né, e aqui por volta de 7K. Depois eu vou fazer um vídeo até fazendo a comparação, que é bem interessante a gente comparar qual que é a diferença do som do plugin para o som do hardware, né, entrar um pouquinho naquela discussão de analógico versus digital. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos dias, aí eu vou fazer um vídeo especial disso aqui, tá? Mas depois disso aqui eu ainda utilizei um limiter. Foi basicamente o que eu coloquei um limiter da Oxford aqui, bem interessante também. Ele tem uma sonoridade bem limpa e bem macia, né? Bem legal, tá? Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui o som da Master que eu cheguei, tá? E a gente vai fazer essa comparação, Mix versus Master, tá? Então, vou começar com a Master, tá? E vou passando para Mix ao longo que a música for caminhando aí, beleza? Interessante, né? A gente consegue controlar esse lance todo do brilho que eu falei. E uma das características que a gente utiliza bastante nessas ferramentas, né, para a gente fazer esse controle da equalização ao longo do tempo, é esse lance que eu falei, do ataque e do release, né? Então, quando a gente fala de controlar os brilhos, basicamente o que eu passo naquele vídeo lá, né, do mindset de compressão é o quê? Quando a gente deixa o release muito rápido, a gente tende a deixar o shape do som com mais brilho. E quando a gente deixa o release mais lento, a gente meio que afofa os brilhos. Então, basicamente eu utilizei esse raciocínio no limiter, né? Então você vê que o release aqui ele está tendendo a ser mais lento. A mesma coisa no próprio compressor, né? A própria característica de construção desse compressor aqui, ele já é um compressor mais macio. Mas se você observar aqui o release, na verdade é um release que está no meio aqui, mas a própria concepção dele já é um compressor mais suave por natureza, né? Se eu utilizasse num compressor VCA, eu tenderia a colocar o meu release mais para lento. E quando a gente coloca mais para lento, a gente justamente consegue dar uma dilatada nesse lance do brilho em relação ao tempo, né? Não é só equalização, então não adianta simplesmente eu
chegar no equalizador e cair lá os brilhos e achar que vai estar resolvido. Não, a sua música vai continuar pontuda, porque você não vai estar manipulando o shape da música em relação ao tempo. E esse shape que eu estou falando aqui é a própria equalização, mas é como a equalização se comporta em relação ao tempo. E a gente consegue trabalhar isso com a compressão, né? Com a compressão ou com o limiter, né? Com ferramentas que manipulam a dinâmica de alguma forma, né? Um outro assunto que eu gostaria de falar nesse vídeo aqui, né, que eu comentei há pouco, é a utilização do compressor multibanda, tá? Quando a gente fala em compressão multibanda, né, e na verdade as pessoas vêm me perguntando bastante, às vezes me perguntam nos meus cursos também, o que acontece? A gente tem um desafio muito grande porque a compressão multibanda, a gente tem ali esse lance todo de lidar com o shape do som, mas a gente está lidando com vários parâmetros ao mesmo tempo. A gente está lidando com o conteúdo dos graves, médio agudos e tal, tudo ao mesmo tempo. Então acaba que se a gente utilizar de uma forma errada, né, é uma ferramenta que é até fácil de você errar, né? Porque a gente vê por aí, existem vários vídeos aí de vários gringos utilizando também compressão multibanda, né? Seja o C4, C6, tem muita gente que utiliza o Duozone também, né? Então o que acontece? Se você não utilizar da forma consciente, é muito fácil de errar. E eu acho que se você utilizar a compressão multibanda, utilizando essa mesma metodologia que eu venho desenvolvendo aí e falando nos meus vídeos, né, da utilização de tanto o ataque quanto o release, você utilizar como se fosse o shape mesmo do som em relação ao tempo, eu acho que facilita demais. Você começa a entender como que você doma, né, esses compressores multibanda, que são ferramentas sensacionais. Em várias situações você vai tender a utilizar a multibanda mesmo, né? Tem uma sonoridade até mais limpa, porque você consegue domar a quantidade de compressão que você tem nos graves, nos médio graves e tal, né? Diferente, por exemplo, dos médio agudos e dos agudos. Enfim, o grande lance da compressão, que eu acho que é o maior desafio, não é apenas você utilizar os parâmetros da forma correta. Eu acho que o primeiro grande desafio que você tem na compressão multibanda é você escolher o que você vai chamar de grave, o que você vai chamar de médio grave, o que você vai chamar de médio agudo, o que você vai chamar de agudo, tá? E eu vou passar um pouquinho dessa ideia para vocês, porque eu acho que é o grande desafio. Não só quando você trabalha com compressão multibanda, mas na verdade qualquer ferramenta que trabalhe multibanda, seja excitação multibanda, seja dispersão do campo estéreo multibanda, né? Todas essas ferramentas, elas trabalham, a primeira coisa que você tem que fazer mesmo é você definir o que você vai chamar de grave, o que você vai chamar de médio grave e assim por diante. Se você não definir da melhor maneira possível, provavelmente você não vai chegar no melhor resultado, porque você vai estar, por exemplo, pensando em comprimir os graves para melhorar ali o bumbo e o baixo, mas se o crossover dos graves estiver muito alto, ou seja, estiver pegando, por exemplo, o médio grave ali na parte de baixo do espectro do piano ou do violão, quando você estiver pensando que está mexendo no bumbo e no baixo, você vai estar alterando o som do violão e de repente da voz mesmo, o corpo da voz que está ali embaixo, enfim. O grande desafio é esse. Então eu vou explicar um pouquinho como é que eu faço aqui. Então eu vou trabalhar com o C4 nesse vídeo, né, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com o C4. Se você não tem o C4, você pode utilizar qualquer compressão multibanda que você tenha, pode ser Duozone também e tal. Mas essas ferramentas são muito legais, tá? Então a primeira dica que eu vou dar é a seguinte: se você trabalha com o C4 e você vai utilizar o C4 aí no seu Master Bus, ou você vai utilizar na masterização, nem sempre você vai trabalhar com o controle de release automático, tá? Então se você quiser controlar o seu release aqui nos parâmetros, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar aqui, você tem que deixar em manual, porque senão tudo que você faça aqui você vai achar que está mexendo e não está, porque o release fica automático, tá? Então a primeira dica é essa. A segunda dica é a seguinte: a gente tem que escolher, né, o que a gente vai chamar de grave, médio agudo e agudo. Nem sempre eu trabalho com 4 bandas. No caso do Ozone, a gente tem a opção de adicionar ou tirar bandas, que é uma ferramenta bem legal, né? Na maior parte dos casos, quando eu trabalho em masterização, eu consigo resolver com 3 bandas, né? Às vezes eu preciso de 4, depende da mix muito, né? E se você está trabalhando a compressão multibanda em elementos individuais, né, porque tem várias utilizações bem interessantes. Se você trabalha aí com elementos de bibliotecas que já vem às vezes um loop fechado, né, sons fechados e tal, às vezes para você fazer um controle de dinâmica, a compressão multibanda é uma ferramenta muito legal mesmo, né? Então beleza, como é que eu faço para inserir os elementos que eu quero em cada banda? Primeiro a gente tem que escolher. Como é que eu faço?
sempre que eu ligo o C4, né, ou qualquer compressão que você estiver utilizando, na verdade, quando você liga, a maior parte delas já liga com tudo atuando, né? O threshold está lá embaixo, está tudo ligado e tal. Primeira coisa que você tem que fazer, põe tudo em bypass. Tá? Segunda coisa, você tem que escolher o que eu vou chamar de grave. Então, você dá uma ouvida na música. E aí você sola o grave. Tá? O que acontece? Se eu tiver muita informação subgrave na música, né, na verdade eu vou tender a jogar esse crossover aqui mais para baixo, tá? Se a gente tem uma música, sei lá, por exemplo, um hip hop, uma coisa que tem muita pulsação de grave e tem bass synth e tudo, quanto mais informação subgrave, mais a gente tende naturalmente a deixar esse crossover mais baixo. Se a gente tem mais informação médio-grave, né, menos subgrave e mais médio-grave, a gente tende a jogar esse crossover para cima. Tá? E a dica que eu dou é o seguinte, a gente vai andando com o crossover e vai desligando e ligando o solo. Tá? Na hora que você troca do solado para o não solado, você consegue ter uma clara definição de que você está pegando ali só o grave mesmo. Nesse caso aqui a gente tem de grave o baixo ali, né, e o bumbo. Basicamente é isso nessa música. Então a gente tem que tentar encaixar o grave e o bumbo nessa porção aqui, sem encaixar, por exemplo, o corpo do som do violão, do piano que tem ali, até mesmo da voz, né? Porque à medida que eu vou jogando para cima esse crossover, eu começo a inserir esse corpo dos elementos que tem médio grave ali também na porção do grave. Isso não é interessante, porque se você estiver manipulando ali para fazer o controle, por exemplo, você ligou a compressão multibanda para você fazer o controle do grave, do bumbo e do baixo, e aí de repente você colocou muito para cima esse crossover, quando você está pensando que está mexendo só no bumbo e no baixo, você está alterando a voz, você está alterando o violão, tal, não é tão interessante. Então vamos lá. Se eu subir demais, ó, eu começo a inserir muito corpo das outras coisas aqui, tá vendo? Então, ó, eu vou achando um ponto que fica interessante aqui, ó. Tá, por volta de 113 Hz aqui, é um bom ponto para começar. Às vezes eu faço algum tweakzinho, algum ajustezinho depois que eu ajusto os outros, tá? Mas já é um bom ponto para a gente começar. É bom ficar ligado porque às vezes as pessoas falam que, sei lá, você pega, como é que você trabalha multibanda? Você pega o crossover do grave, põe em 150, o crossover do médio você põe em 1K e tal. Ó, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, não tem nenhuma regra, isso aí varia com o conteúdo da mix e varia com o conteúdo dos instrumentos, tá? Então no caso de mix que tem muita densidade subgrave, a tendência do crossover ser mais para baixo. Se você tem mais médio grave, a tendência é natural para você trabalhar o crossover mais para cima. Você tem que ouvir e fazer essa gangorrinha andando aqui, tá? Então é o que eu faço. Beleza, vamos fazer agora para os médio graves, entre aspas, médio barra médio graves, né? Então, na hora que eu ligo aqui para solar, eu vou observar que tem muita informação alta, né? Tem som de chimbal ali, olha só, som de prato, né? De brilho. Então eu posso cair um pouquinho esse crossover aqui, ó. Então o meu objetivo aqui nessa banda é eu tentar colocar ali mais o corpo dos instrumentos mesmo, é o chão ali do piano, esses elementos, o violão mesmo, né? Sem inserir nada de brilho, porque a gente ainda tem mais duas bandas aqui para captar esses elementos, né, e fazer essa distribuição melhor. Então vamos pegar agora nessa região média-alta aqui, vamos ver o que a gente insere aqui, ó. Vou cair um pouquinho aqui, ó. Acho que fica interessante. Então eu consigo deixar o som bem comportado naquela banda.
O grande objetivo é você manipular isso para você não ter nenhum elemento meio que vazando, né, nesse crossover aqui, nesse ponto de troca aqui. Porque se você tiver um elemento que, entre aspas, você tem uma parte dele que não foi finalizada ainda em uma banda, você vai ter muito problema, que às vezes você vai estar mexendo na compressão de uma banda e vai estar alterando o som do elemento que tem a maior parte dele na outra banda. Então o grande desafio da compressão multibanda é esse. Você tentar meio que colocar as porções bem separadinhas ali, sem você deixar esse elemento vazando de uma banda para outra. Por exemplo, se eu pego esse crossover aqui, passando do médio grave para o médio agudo e jogo ele mais para cima, às vezes eu vou ter problema no som do violão quando eu começar a comprimir, porque vai ter uma porção do violão que eu estou esperando ouvir aqui nessa parte do espectro e tem uma porção do violão que está aqui. Então você acaba fazendo uma confusão geral, né? Então o grande desafio no começo é escolher os elementos de forma correta para as bandas. Agora vamos ouvir na banda mais alta aqui, vamos ver o que sobrou, vamos ver se está legal, se a gente precisa remanejar alguma coisa da média alta para alta. Então, ó, subgrave, né, grave, médio grave, mais alta, alta. Tá? É um ponto inicial. Existe certo e errado? Não existe, porque essa escolha aqui é uma escolha musical. Tá? Então é importante, não tem nenhuma regra. Você está vendo aqui que o crossover dos graves ficou em 113, o crossover do médio grave para o médio agudo ficou um pouquinho para baixo de 2K. Depois a gente tem aquele crossover do médio agudo para o agudo que está por volta de 9.6. Então varia demais isso, tá? Não tem muita regra, depende do conteúdo da mix. Mas geralmente você vai ter esse crossover aqui dos graves entre 100 e 150, né? Você não tem muito mais baixo, geralmente não. Você não tem muito mais baixo do que 100 ou muito mais alto do que 150, 200, por aí. Varia de acordo com o conteúdo, assim como eu estou falando, né? Beleza, depois disso aqui, vamos supor que a gente vai utilizar isso aqui para fazer a compressão global, pode ser na masterização mesmo, ou se quiser trabalhar essa mesma ideia no Master Bus durante a mix, também pode, tá? E aí o que eu faço? Eu sigo aquela mesma ideia. Se você não assistiu o vídeo do Mindset de compressão, eu recomendo você voltar e assistir, porque lá eu falo mais em detalhes do lance dos parâmetros, mas você pode utilizar a mesma ideia exatamente. Então, por exemplo, eu posso liberar, deixa eu deixar tocando nessa parte aqui da frente, eu posso liberar a banda dos graves, né? E eu posso apertar o threshold, eu boto ele bem no talo aqui, ó. Tá? Pra gente ouvir mesmo a reação. E qual que é a dica, né? Qual que é o lance que eu venho desenvolvendo há bastante tempo, desse lance todo do ataque, do release? O ataque controla o shape dos graves. O release controla o shape dos agudos, tá? Naquele vídeo eu explico com mais detalhes isso. Só que o que acontece? Se a gente está trabalhando aqui só na banda grave, a gente pode dizer que o nosso grave agora, né, quando a gente está manipulando aqui, a gente compreende o grave como a porção grave dessa banda e o agudo como a porção aguda dessa banda, tá? Então o grave dessa banda aqui em questão vai ser lá 18 Hz, 20 Hz lá embaixo. O agudo vai ser essa região por volta de 100, 110 Hz, tá? Então, quando eu manipulo o ataque, né, aquela mesma ideia que eu passo no vídeo, quando eu manipulo o ataque, se eu atrasar o meu ataque, significa que eu vou deixar o meu, entre aspas, grave passar. E o meu grave aqui é o meu subgrave, tá? Se eu apertar aqui, eu vou matar esse grave. Então eu vou matar esse subgrave aqui. Se eu pegar o release e manipular, né, o que acontece? Eu vou jogar o meu release para trás, né, eu vou ralentar ele, significa que eu vou alterar o meu brilho, entre aspas. O meu brilho aqui é 110 Hz, né? Então significa que eu vou afofar o brilho. Aqui eu vou deixar essa região mais macia. E aqui quando eu jogo o release para frente, essa região fica mais evidente. Olha só como é que funciona essa ideia. Então eu vou começar aqui com o ataque, eu vou atrasar o ataque. Se eu atrasar o ataque, o que acontece? Eu vou deixar o meu grave passar. Olha como é que o subgrave vem para frente. Eu vou mostrar solado aqui só para vocês ficarem ligados, olha só. Aqui o ataque está bem rápido, você vê que não passa nada. Olha só quando eu atraso o meu ataque. Olha o soco.
Começa a vir pra frente, tá vendo? Ou seja, eu tô manipulando o shape do meu grave, que é o meu subgrave aqui, né? Se eu quiser matar ele, ó, não passa nada. Aqui eu deixo ele passar. Tá? Até dá uma sensação de amplitude diferente. A mesma coisa com o release. O meu release, nesse caso aqui, é o 110 Hz, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu botar o release rápido, eu tenho mais brilho. Ou seja, eu tenho mais essa região, então fica mais roncado, olha só. Ou baixa vindo pra frente, fica né? E o meu release para trás, eu afofo. Então, quando eu afofo, eu aliso aquilo ali, eu reduzo aquela quantidade de informação em relação ao tempo. Então, como é que fica mais equilibrado, né? Então, basicamente, eu consigo manipular a disposição, a relação entre bumbo e baixo, simplesmente manipulando a forma como eu trabalho o meu ataque e o meu release na banda grave. Olha que interessante, né? Se eu quiser, por exemplo, um som de bumbo mais pulsado, o que eu faço? Eu ponho o meu ataque mais lento, eu deixo passar o bumbo. Essa é que é a ideia, né? Então o ataque tá lento. Aí eu coloco o meu release mais rápido, olha lá, ó. Tenho mais bumbo. Se eu quiser mais baixo, o que eu faço? Eu jogo o meu release para trás e aperto o meu ataque. A gente ouve um pouco mais de ronco, tá? Não necessariamente a gente está aumentando o som do baixo, não. A gente muda a percepção das frequências ali, tá? Então, utilizando essa ideia, só que dentro da música, a gente pode manipular o shape do som, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos trabalhar o ataque e o release dentro da música. E eu faço isso sem solar o crossover. Eu faço isso ouvindo o crossover dentro da música, só que com os outros crossovers desligados, porque eu não mexi neles ainda, tá? Então, vamos lá. Então esse poderia ser um ponto interessante para a gente começar. Eu deixei o ataque aqui, o padrão que ele começa aqui, na verdade ele já tem uns valores pré-definidos, né? Ele começa o ataque sempre por volta de 40 e poucos milissegundos. Enfim, ele começa com valores maiores nos graves mesmo e tende a ter valores menores, né, nas regiões mais altas. Isso aí tudo tem a ver com o próprio tamanho do ciclo da onda também e tal. Então, para você não matar muito o som nos graves, você tende a ter um valor de ataque um pouco maior naturalmente. Mesmo o ataque, se a gente quiser deixar ele, entre aspas, mais rápido, sempre nos graves vai ter um valor maior do que nas regiões mais agudas. É a própria natureza física do som, né? Então, começando nesse ponto aqui, eu acho que é um ponto inicial legal para a gente ter. Só que o que acontece? A gente está espremendo totalmente aqui o threshold, né? Eu botei aqui para ficar mais evidente. O que acontece? Se eu botar o meu ataque mais lento, eu vou deixar mais subgrave passar. Então, olha só, se eu jogar aqui... O bumbo fica mais socado ali, né? Ele fica mais solto. Mais frouxo, ele passa direto. Então, não é isso que eu quero. E se eu apertar demais, ele vai matar totalmente. Aí fica só o brilho sobrando. Ou seja, nesse ponto é um ponto de equilíbrio. Então eu faço esse procedimento de gangorra aqui, né? É aquilo que eu falo naquele vídeo, é muito interessante. Você está trabalhando aí uma relação do shape do som e da equalização ao mesmo tempo, tá? Uma coisa bem interessante, é uma forma de você ver a compressão diferente, tá? Que é basicamente a forma como eu vejo qualquer tipo de compressão. Beleza, aí eu vou voltar ao meu threshold, porque aqui eu estou esmagando o som, né? E aí eu vou achar a posição da compressão que eu quero. Tá? Eu quero um totozinho mesmo, sem compressão tá assim, ó.
Eu quero só dar uma amortecida nos graves, tá? Por enquanto eu não vou me preocupar com o ganho de compensação, tá? A primeira coisa que eu faço, independente do volume de saída do compressor, eu vou fazer esses ajustes, tá? Porque na maior parte dos casos, eu não vou precisar compensar esse ganho por banda, eu posso fazer a compensação na saída aqui, tá? Se eu tiver feito essa regulagem dos parâmetros ali da forma correta, provavelmente eu vou mexer aqui só na saída, porque eu vou manter o balanço inicial da mixagem, tá? Então vamos trabalhar agora nessa região dos médio graves, aqui a ideia é a mesma, olha só. Vou afundar aqui, ó. Obviamente a gente afunda o som da música. Mas só para mostrar para vocês, ó, vou solar novamente aqui. Então o que acontece? Se eu pegar aqui o ataque e atrasar, a gente vai mexer o shape dos graves. Nesse caso, os graves são 110 Hz. Se a gente mexer o release, na verdade a gente vai mexer o shape dos agudos. Na verdade aqui o shape dos agudos é por volta de 2K, 1.8 ali. Então se a gente quiser mais grave, nesse caso mais 110 Hz, né, essa região, a gente atrasa o ataque, deixa o grave passar. Se a gente quiser menos, a gente deixa o ataque mais rápido. Olha só, se eu quiser matar o grave, se eu quiser deixar o grave passar, olha o roncado como ele vem. O grave, nesse caso, é o roncado mesmo do som, é o grave daquela região, né? E o brilho é controlado pelo release, né? Então, se eu quiser afofar o meu brilho, ou seja, a região aqui de 2K, eu atraso o meu release, ó. Ou seja, o som fica mais opaco porque eu estou afofando essa região, né? Então, release mais rápido, ó, deixo mais brilhante, entre aspas. O mais brilhante nesse caso é mais 2K, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Eu vou fazer essa regulagem em contexto, tá? Mais ou menos por aqui, achei por volta de 18 ataque, por volta de 18 release também. Aí eu vou pegar e vou voltar aqui o threshold. É um bom ponto. E geralmente eu diminuo esse range aqui, porque ele abre com um range bem alto, né? Ou seja, ele te permite até 8 dB de compressão. Quando a gente trabalha no Master Bus não tem necessidade disso, então eu sempre caio aqui por volta de 3 dB de range, né? A gente indica como menos 3 porque a gente está usando no modo de compressão, né? Então tá. Aí eu vou fazer esse mesmo procedimento para a média alta, né? Aí nesse caso o mesmo raciocínio, o grave do médio agudo, né, é 2K, o agudo do médio agudo é 9.6 e tal. Segue o mesmo raciocínio, né? Então eu vou afundar aqui o threshold. Se eu atrasar, ó, vem mais essa porção de 2K, fica mais ardido o som, tá vendo? Então, ó, a ideia nem é essa. Mais ou menos por aqui, ó. Aí eu volto o threshold. Aí você sempre faz a comparação, desliga e liga, põe no bypass, vê se melhora o som. Se você criar algum artifício, né, algum efeito colateral, você manipulou errado os parâmetros. Quando você liga e desliga e você só melhorou o que você queria mexer, você mexeu da forma correta, né? Então, o seu melhor amigo no processamento de áudio é o bypass, tá? Ligou e desligou. Se piora, se cria algum efeito colateral, você não mexeu da forma correta, tá? O grande lance é esse. Beleza, vamos fazer a mesma coisa nos brilhos, ó. Geralmente o ataque é bem mais rápido aqui mesmo, funciona bem. Aqui no 2 tá legal. Tá um ponto legal, 2 e 5.
Clap your hands up. Every piece of my heart is filled for your grace. I won't stop to dance. É um ponto inicial, tá? E se eu perceber, tem uma diferença, obviamente, de ganho aqui, porque na hora que eu comprimo, eu tô só reduzindo os picos ali, né? Então, ó, sem compressão tá assim, ó. Every piece of my heart is filled for your grace. I won't stop to dance. Na hora que eu ligo, meu som cai um pouquinho, então eu vou compensar na saída, ó. Every piece of my heart is filled for your grace. I won't stop to dance. I can see you face to face. Liguei. What I was, you forgot my sins. You really prove your love when you erase what I did. Clap your hands up. Né? Então, em termos de compressão, eu fiz a movimentação correta mesmo, né? E aí a gente gera a necessidade de fazer outros ajustes na própria mix, né, barra master, se a gente estiver fazendo. A primeira coisa é o seguinte, eu consegui controlar a dinâmica que eu queria, né? Na verdade, dando um totozinho ali. Só que daí o som fica, apesar de não ter problema entre as bandas, né, a compressão, a gente sente a necessidade de alterar um pouquinho a equalização, por exemplo, tirar um pouco de médio grave, né? Fica um pouco opaco, né? Então o que eu faço? Eu posso pegar um equalizador aqui antes e dar uma retrabalhada ali no C4, olha só. Tirar um pouquinho disso aqui, ó. It's filled for your grace. I won't stop to dance. I can see you face to face. Doesn't matter what I was. Pra dar uma clareada, aí eu vejo se eu tenho que mexer alguma coisa aqui, ó. Every piece of my heart is filled for your grace. I won't stop to dance. I can see you face to face. Doesn't matter what I was. You forgot my sins. You really prove your love when you erase what I did. Bom, a princípio foi um movimento correto. Então eu tirei um pouquinho ali por volta de 200, 300, tirei um pouquinho da opacidade. Vamos comparar, olha só, esses dois movimentos que eu fiz aqui, vou desligar, o som original estava assim, ó. Every piece of my heart is filled for your grace. I won't stop to dance. I can see you face to face. Doesn't matter what I was. You forgot my sins. You really prove your love when you erase. Beleza? Agora, com esse ajustezinho aqui e a compressão multibanda utilizada da forma correta. Vamos ver onde a gente chega. Every piece of my heart is filled for your grace. I won't stop to dance. I can see you face to face. Doesn't matter what I was. You forgot my sins. You really prove your love when you erase what I did. Clap your hands up. Né? Então já dá um bom adianto mesmo para você começar esse processo. Aí você pode perguntar, pô, mas é só isso que você vai fazer? Não, isso aqui é o ponto inicial, né? Na verdade, se você estiver masterizando, né, no caso se fosse só para fazer a masterização, você partiria desse ponto, aí vai pedir um pouquinho de equalização de coloração, aí você vai entrar com o limiter, enfim, você vai entrar com outros elementos. Mas esse aqui é o ponto inicial, na verdade é o coração do seu processamento, né? É o lance dessa compressão, é meio que você doma ali todo o lance da dinâmica e você já controla todo aquele lance que eu estou falando da equalização em relação ao tempo, ou seja, você está pensando não só estaticamente na equalização, mas pensando na equalização de uma forma dinâmica, né? Então utilizar os compressores para você modelar o som em relação ao tempo é uma coisa muito importante, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, daqui uns dias tem mais vídeos bem legais aí com bastante informação, tá joia? Muito obrigado pela participação aí e um grande abraço, valeu!